deve priorizar a Copa do Brasil? E aí a gente pegou os confrontos, aí vai ser numa linha geral, num contexto geral, tá, gente? Ah, mas nesse jogo vai ser titular, nesse jogo é time misto. A gente vai tentar fazer uma apanhada aqui. Vamos pegar os times que estão ali classificados, ali não todos, né? Mas pegamos ali os times e vamos colocar, o Palmeiras tem que entrar com os titulares, o São Paulo tem que entrar com os times mistos, o Flamengo não, tem que priorizar Libertadores, tem o time reserva. Vamos fazer essa brincadeira, obviamente, também de acordo com os confrontos. A gente começa com o Galão. Isso é pensando para essa fase. Pensando para agora, isso. Para agora. Pra esses Cara, mas confrontos. assim, já tem um ponto de questão, que pra mim ninguém tem que entrar com o time totalmente reserva. Eu também Ninguém. Eu acho. acho isso aí bem ruim. Porque é Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, né? O confronto. Não, Vasco Não, e Atlético CRB. Goianiense. CRB. Vai ter que colocar alguém no reserva? Tem que, vai ter que tem que colocar, né? preencher todos, ou produção? Aí a produção que vai falar. Falou que não. Não? Não precisa? Não Pode ser, precisa? Vamos tentar colocar. Tá, Mas- vamos ver se a É gente que acha alguém. eu acho meio... Então fala você. Eu não vou ficar repetindo, dando recado, não. Fala você no Fala Deus aí, ô, traz. produção. Fala aí. Você não escutou? Agora Sim. você fala. Ah, tá. Tá escutando bem, né? Tô, Sim. fala. Por favor, preencham todos. Por favor, preencham tudo. Isso. Então é aquela questão de conflito de pensamento com a proposta da brincadeira, né? Bem, aí mais uma crítica aí, já são duas, tá, Eu produção? vou pegar o celular aqui porque eu vou ver a sequência eu tô vendo do... as sequências, O Atlético Mineiro pega o CRB agora, e aí, entre o jogo de ida e volta, tem o Criciúma fora. Eu acho que o Atlético Mineiro é um candidato a gente poder botar no time reserva, mesmo que eu não concorde. É decide né? em casa? Não Eu lembro. colocaria o Atlético Mineiro decide em casa. Ah, Decide então em pode casa. ser o Atlético. Decide em casa. O primeiro jogo é fora. Então joga com reserva o primeiro jogo e de repente se der Blade dá pra resolver na Porque Arena dá pra MRV, segurar o 0x0 com o time reserva. tô olhando a tabela aqui. Tá, mas o movimento de É colocar a time melhor reserva opção, vocês não porque fariam com assim, ninguém. e aí, a gente vai falar que o Fluminense tem que pôr reserva pra ser o eliminado, CRB pra continuar... é 10º da Série B, mas acabou tem, de cara. empatar com o Santos, por exemplo. Não tem como. O Fluminense, que a Giovana citou, é um caso interessante, porque mas eu- vem numa crescente legal e acho que até não vai cair, mas, querendo ou não, ainda tá na zona de rebaixamento. Porque, assim, mas eu acho- qual o peso dessa Copa do Brasil para esse momento do Fluminense? Acho que é apelar demais, né? E que só tem um jogo a menos, né? O isso. Grêmio ainda tem 2. E o segundo jogo do CRB é entre o Criciúma que você falou e o Cruzeiro. Então, assim, não dá pra jogar mais ou menos com o Cruzeiro, né? E o Cruzeiro é logo antes da Libertadores, é complicado. Cara, Bem, eu acho Atlético que é Mineiro. misto. Eu acho que é misto. Pro Galo? Pelo nível do rival. Eu acho que dá pra você poupar um jogador ou outro e focar no brasileiro um pouquinho, porque o Galo precisa responder pra Mas pelo se a menos gente ficar perto da botar o Libertadores. Galo no misto, a gente não vai botar ninguém no reserva. Ah, então bota no reserva. Mas assim, eu acho que é misto, tá? Não, mas pra mim deveria ser misto também. Porque eu joga não no sou reserva. a favor de nenhum time inteiramente reserva, mas pode jogar no reserva. bota no reserva então Atlético Mineiro. Então tá bom. Já vou pegar o Atlético Paranaense aqui. Vamos é pro, o que eu tô pro CAP. fazendo agora. Atlético Paranaense. Titulares, time misto, time reserva, como é que vem Atlético pra essa Bragantino fase amanhã, da Copa do né? Brasil? É, titular, gente. Tem nem... O Atlético é ainda titular. tá também em 3 competições porque joga a Sul-Americana, né? É titular. O brasileiro já Pega o pouquinho Belgrano, não é distante. isso? Na Pega o Sul-Americana, Belgrano. nas Pega o oitavas, é isso aí. Ex-time do Pirata Verrete, né? Atlético Paranaense e Bragantino? Bragantino, aí depois recebe o Grêmio domingo e aí joga a volta fora de casa, em Bragança Paulista. Então acho que isso influencia, né? Bahia. Bahia é titular. Titular. Jogo grande, chance de título, tem que ser titular. E é aí que tá o negócio. E também já tá numa sequência ruim, né? Se colocar o Sim, reserva, é abrir mão da vaga. É abrir mão da vaga. E esse Botafogo aí, que tem tantas opções? Dá pra colocar o mistão? O Dá. primeiro jogo tem que ser titular. Dá, mas eu acho que o primeiro jogo tem que ser titular, Porque é até em porque casa. o jogo do brasileiro é Atlético Goianiense, né? Um jogo mais acessível. No final de semana, né? Fora de casa, mas é mais acessível. Então acho que eu iria de titular, Botafogo. E o nosso Timóteo, hein? Ah, Timóteo. O Timóteo, deixa eu dar uma Timóteo é olhada na contra tabela o aqui. Grêmio, Grêmio. em casa. Tem que ser Contra titular o Grêmio também. de novo, né? Pelo brasileiro empatou e com uma dificuldade danada, né? Não, e eu repito, né? O Corinthians hoje ele está fora da jogo de zona, 6 mas ele pontos. tem jogos a mais, né? Ou melhor, tem um número de jogos de rodada também que tem no brasileiro. Tem 2 jogos a mais que o Grêmio, tem um jogo a mais Isso que aí, o cara. Fluminense, tem um jogo a mais que o Vasco, que tá um pouco acima. Quer dizer, se esses times que têm jogos a menos ganharem, o Corinthians volta para a zona de Eu vou rebaixamento. te Então falar. ainda não é que eu acho que vai se tornar, mas não é uma situação confortável. Se fosse o Corinthians do Antônio Oliveira, eu jogava no time reserva até, tá? Porque ia ter Juventude,
pelo Brasileiro, que é jogo importante, e depois Bragantino, que beleza, não é confronto direto, mas é um jogo difícil. Mas como eu tô levando fé no Ramon Dias, acho que o Corinthians, mesmo tendo perdido do Galo, mostrou futebol, tem mostrado futebol, acho que o Corinthians não vai cair com o futebol que tá jogando agora. Eu acho que dá pra dar uma focada na Copa do Brasil ao mesmo tempo. Eu iria titular. E a parada pro Corinthians é que a volta contra o Grêmio é fora, né? Sim. E dependendo de onde o Grêmio mandar esse jogo, pode ser um chapecó igual foi contra o Vasco em chuva, Deus e aí me não é futebol, né? Tu joga outro esporte. E o Corinthians precisa da grana também. É verdade. Tem isso. Então, titulares todo mundo compra, beleza. E o nosso o Flamengo, nosso Mengo. Acho que pra E esse aí? jogo contra o Palmeiras é titular. Pra esse jogo é titular. Concordei em poupar contra o Atlético Goianiense pela diferença de nível de enfrentamento, né? Mas, por exemplo, o jogo da volta é Flamengo-Palmeiras, Copa do Brasil, e Flamengo-Palmeiras no Brasileiro. O time mais forte do Flamengo para esses dois jogos tem que ser o Brasileiro. Pra mim é óbvio. Mas pra esse jogo agora é titular. Se fosse, de repente, um outro time, até com a mesma qualidade que o Palmeiras, contra o Flamengo, talvez mudasse um pouquinho, né? E não, porque o adversário em si, que É que eu acho que por conta a dessa tabela rivalidade dos permitiu o últimos Flamengo anos. poupar no Brasileiro. Você pegou o Atlético Goianiense com 5 desfalques no Maracanã. Aí esse jogo dá pra você mexer no pra time. poupar. Sim. Aí, independente de quem fosse, eu acho A que tabela ela seria pode ser generosa, né? Em alguns momentos. Mas você precisa fazer com que ela seja generosa contigo também, né? E o nosso Flu, hein? O Fluminense dá pra entrar com time misto. Cara, a tabela do Fluminense no Brasileiro é meio ingrata. E não né? time reserva? Não, reserva não. Deixa eu ver a tabela do Flu aqui. Porque Reserva o foco não dá. nesse brasileiro aí, sair dessa bronca aí então. primeiro. Não. Então, o fato de ter engatilhado as 3 vitórias seguidas. Cara, é Juventude, Bahia, depois Vasco. Então, mas aí o Juventude pela Copa do Brasil, o primeiro jogo é fora. Eu acho que o Flu aqui podia ir de misto, tá? Eu acho também, eu cara. também Eu acho que podia e deveria. Tá? Mistuco? Um time misto, poupava alguns Ganso caras tá que jogando estão... todos. Um próprio Thiago Silva, por conta da Porque a idade, são prioridade é 3 sair da jogos zona seguidos. de rebaixamento, né? Mas também não dá pra jogar pro caramba a vaga nas oitavas. E o contra de você ter um elenco com a idade avançada é que você vai ter que fazer esse tipo de escolha É isso. mais vezes que os outros na teoria, né? Então, O Grêmio de Rei Knight. Porque ainda tem Libertadores ainda tem também. Libertadores. Porque o calendário pros caras... Greminho. O Grêmiudo, cara, O Grêmio deu uma respirada, né? a vitória contra o Vasco ajudou muito o Grêmio, que ainda tem 2 jogos a menos no Brasileiro. Já tá fora da zona, né? Eu Grêmio acho tá que fora não da zona. saiu. Tá fora da zona. Saiu uma posição, né? acho que já saiu. Gente, tem que ser titular, pelo contexto. Pela Corinthians e rivalidade Grêmio. criada com o Corinthians. Eu acho que não tem o que fazer. Não tem nem condição dele colocar um misto e tomar um sapeca do Porque o misto Corinthians. aqui a gente tá pensando o quê? Não é um time metade. É um time que de repente ele poupe 1 ou 2 titulares. Já vira misto. O Grêmio vai pegar o Corinthians, aí tem Atlético Paranaense na Arena da Baixada, aí tem a volta do Corinthians e Cuiabá fora, que é jogo decisivo de 6 pontos, e depois já é Fluminense e O Libertadores. problema pra eles pouparem nesse jogo é que é na Neoquímica de novo, né? Eu acho Vai que de não. titular. E o né? Grêmio foi muito bem no Brasileiro contra o Corinthians na Neoquímica. O Grêmio tá jogando bem desde o segundo tempo no Morumbi contra o São Paulo, né? Sim, O segundo tempo contra o São Paulo foi bom. foi muito bom. tá? Aí depois o Grêmio consegue a vitória contra o Vitória. Isso. Perde Joga bem jogando contra o bem Corinthians. também contra Porque a ideia da nossa Perde produção antes é... contra quem? Que foi Corinthians. Não, antes do Corinthians teve um, se eu não me engano. Ou antes do Vitória, enfim. Não, é isso mesmo, é São Paulo, Vitória e Corinthians, né? É essa São sequência. Paulo, E Vasco. Vitória, Corinthians. É isso. São Paulo, Vitória, Corinthians. Então, tá certo. Então o Grêmio titulares também? Titulares. Vocês são cheios de falar, pô, Tem a que Copa do fazer, Brasil não é tão importante assim jogo de e ida, tal, né, e aí tá pessoal? todo mundo de titular. Mas é Aí que, você tem, tem que decidir, que não, para tô alguns times é colocando- o título mais palpável, né? Entendi. Aqui vai ser, ó, Palmeiras titulares, Vasco titulares e São Paulo misto. Vocês eu compram acho essa O brincadeira aí? gabarito é esse. Compro. Porque, ó, o Palmeiras Já é contra o poupou Flamengo, também, né? não tem o que fazer. Já Já poupou. poupou antes, então vai com os titulares. Pô, legal. O Vasco pega o Atlético Goianiense, o primeiro jogo é fora. Decide em São Januário na semana que vem. No meio do caminho tem Bragantino e São Januário, que vai ser a estreia do Coutinho lá, todos os ingressos já foram vendidos. Não tem como não ser titulares, a Copa do Brasil é fundamental para o Vasco, que só joga 2 competições, diferente dos outros, não tem 3, então o calendário ajuda. Então E o hoje São Paulo o Tricolor tem já tinha que entrar mistão É, hoje. o São Paulo tem um jogo mais adversário tranquilo, mais eu falei, fraco, eu acho, contra o dos- Goiás, que vai com 4 desfalques, o jogo é em casa, pelo aquilo que a gente falou, mas tem aquilo, né? De repente já dá uma burdoada agora com os titulares, Mas o misto pode ganha fazer isso, ganha não pode- a acho. semana que vem, né? Ô, dá pra Chumbinha, você iria de misto ou titular?
hoje contra o Goiás? Misto. Mistão. Ia de misto também. A torcida do São Paulo nos abraça. É, hein? isso aí, perfeito. Então tá aí. Vocês querem mudar o reserva? Não. Time reserva? Vocês querem colocar no time misto? Ah, eu Ah, eu gostaria. prefiro. Eu É. gostaria. Como é que é, produção? Não pode, né? Não eu pode. tentei aqui, Então tá eu tentei ajudar. É, Mas se, tá bom. por exemplo, se pudesse, tentei fazer aquela se pressão pudesse, ali. O era Galo que a tem gente alguns gostaria. desfalques titulares pro Brasileirão no final de semana. Ah, Por exemplo, o Lianco tomou 2 amarelos, foi expulso. joga. Não joga no final de semana, então joga a Copa do Brasil. É um time misto, não é um time reserva. Sim. Você entendeu? Não dá pra ser misto, o Galo. Vai usar um time com alguns titulares. Não dá pra ser reserva, né? Não dá. Entendi. Não dá pra ser todo reserva. Não dá pra ser todo reserva, exatamente. Eu falei, Entendi. não dá pra ser misto. É.